o reality show, eles têm a tendência de criar vilões e mocinhos, né? Isso, exatamente. Até no que não é pra criar. Por exemplo, o MasterChef tem esse negócio de fazer eles vilão e mocinho também. E como acontece na semana, que acho que é um clima muito mais intenso do que um Big Brother da vida, Sim. eu imagino, corta muitas coisas pra passar uma horinha, né? Exatamente. Tem algum vilão, algum mocinho que é de só mostrar que você notou? Você pode falar sobre isso? Eu posso, porque assim, pra quem tá dentro do jogo, né, é o que eu tô dizendo, tá todo mundo em modo de sobrevivência. Então não existe, a gente meio que suspende essas regras morais, assim, tipo, bem, mal, Sim. fica ali aquelas áreas cinzentas, entendeu? Sim. A gente acaba... Porque se você ficar nessa de que, poxa, eu tô sendo malvado com ele, cara, você não vai seguir no jogo, entendeu? Se você ficar nessa de ter pena, você não vai conseguir perdurar no jogo. Então, pra gente que tá dentro do jogo, respondendo sua pergunta, a gente não vê muito bem esse lance de quem é o vilão e quem é o mocinho. Só que eu entendo que pra que, por exemplo, um programa televisivo que quer gerar entretenimento, que quer gerar um engajamento do público, eles precisam criar linhas narrativas. E eles vão fazer isso de acordo com o material que a gente dá pra eles. Então, tipo, a edição trabalha com o que a gente dá pra eles, né? Tipo, nada do que eles colocam na TV foi inventado. Eles estão só ali reorganizando os fatos, entendeu? Então, o que acontece é que lá dentro a gente não sabe quem é vilão, quem é mocinho. A gente pode imaginar a partir de determinados atos, mas quando a gente chega aqui fora, a gente vê que tá tudo errado, assim. Porque é isso, a gente não tem a resposta direta que tem, por exemplo, no Big Brother. No Big Brother, a cada semana, uma pessoa é eliminada pelo público. Então, você consegue mais ou menos fazer uma leitura, pra quem tá dentro do jogo, de como essas pessoas estão sendo lidas fora do jogo, né? Então, assim, pra gente que tá lá... A gente não sabe quem é mocinho, quem é vilão. A gente só tá tentando sobreviver. E também é que bem e mal também pode ser relativo, né? Tipo, você só vai ser do bem se você for bem pra mim. Tá ligado? E aí é muito doido isso, porque a gente passa o jogo nessa suspensão de moral e ética, e aí chega no final, é uma votação. E a galera vai votar pensando na trajetória do herói. Na narrativa, né? De uma hora que a pessoa assiste. De quem foi benfeitor, de quem foi o vilão. Então a gente fica muito perdido, assim, no final. Sim. Mas como foi o Veríssimo, meu filho? Bem ou mal, o Veríssimo é do mal. Ele é bem, no final ele é do bem. Exatamente. Mas como foi essa parte desse rompimento que a galera interpretou? Eu acho que você tá falando do lance do Pedro, né? O Pedro, ele foi meu aliado no início do jogo, como eu falei aqui, né? Do lance, ele me ajudou muito com esse lance de acampamento. E é isso. O que rola no limite é o seguinte. Você... Já no segundo dia já vai ter uma eliminação. Então você tem que fazer alianças muito rápido. Se você moscar, você vai pro possível nome, para ser votado no portal. O portal funciona da seguinte forma. As 12 pessoas da tribo vão votar. Quem receber mais voto é eliminado do jogo, tem a sua tocha apagada e sai, né, no limite. Então, no início do jogo, quando as coisas já estavam se movimentando, eu fui tentar fazer minhas alianças. E a minha aliança principal no jogo foi com o Pires. Beijo, Pires, mais uma vez, te amo. E a minha segunda aliança foi lá com as meninas também. Eu fiz aliança com a Aninha, com a Andréia. E o Pedro também estava ligado nessa aliança. Então, o Pedro, ele foi cada vez mais crescendo no meu jogo, assim. Porque o que acontece é que as pessoas vão sendo eliminadas. E o jogo vai ficando mais carrancudo, assim, né? Porque você... começa a perder as opções de pessoas que você pode votar. Se no início existem algumas opções, lá pro meio do jogo não tem. Então eu e o Pedro, a gente continuou firme ali até o momento que teve uma troca de tribo. Trocou a tribo. O Pedro, ele foi primeiro pra tribo Lua. Eu fui depois, eu fiquei na tribo Sol ainda. Tive uma dinâmica complicada lá na tribo Sol, porque eu fui ameaçado de sair algumas vezes, mas a gente conseguia vencer as provas de imunidade e a gente não precisava passar pelo portal. Sim. E na sequência eu sou mandado pra tribo Lua e eu reencontro o Pedro lá na tribo Lua. Só que aí a dinâmica começa a mudar, assim, porque na tribo Lua eu começo a ver um Pedro mais jogador, e é isso, né? Tipo, todo mundo tá engrossando a casca. Então na tribo Lua eu vejo esse Pedro, assim, ele tá no jogo. E muito mais do que eu via ele na tribo Sol. E acontece que quando eu chego na tribo Lua, a tribo Lua começa também a vencer provas, porque chega eu e o Clécio. O Clécio, incrível, é um competidor fantástico, ele entregou muito durante o jogo. E a gente começa a vencer as provas da tribo Lua. E aí chega um momento que tem a fusão das tribos, que é quando a gente tava em 10, e aí as duas tribos se juntam em uma só, que virou a tribo Estrela. E aí começou a minha questão com o Pedro, né? O Pedro tinha um problema muito sério com outra participante, que era a Ninha. E eles tinham algum tipo de rixa ali dentro do jogo, que ficou muito mal resolvida. E o que aconteceu foi que rolou um embate entre os dois mais de uma vez. Rolou uma vez. E eu não concordei com a forma como o Pedro tratou a Aninha nesse primeiro embate. Eu achei que ele foi muito agressivo. E eu não gostei, ele realmente tratou ela de forma truculenta, apontou o dedo, bateu no braço, sabe? Dizendo, eu sou macho. Eu fiquei, cara... Tá bom. E aí, no primeiro momento, eu cheguei pra ele e disse assim, Pedro,
você tem que se acalmar, cara. Você não pode perder o controle quando a gente tá numa situação de estresse. Se você for falar com a Aninha de novo, vai falar com calma, você não pode manter esse tom. E aí, beleza, dei uma chance pra ele. Aí teve um segundo momento que teve uma segunda briga, que foi em um dos portais, ele gritou com a Aninha de novo, apontou o dedo pra ela, mandou ela ir pra casa. E aí eu fiquei, cara, não tem mais como defender esse cara, sério. Porque eu acho que tem um ditado, sei lá, estadunidense, inglês, que diz assim, me engane uma vez, a culpa é tua. Me engane 2 vezes, a culpa é minha. Então eu dei 2 chances pra ele. E na segunda chance eu cheguei pra ele e fui bem claro. Eu disse, Pedro, eu não tenho mais como continuar minha aliança com você. A gente tá junto desde o início do jogo. Mas eu não tenho como concordar com as coisas que você tá fazendo dentro do jogo, assim. Porque eu acho que tem certos preceitos morais e éticos que estão acima de qualquer tipo de jogo. Sim. E a forma como ele tratou a Aninha, pra mim, foi muito agressiva. E eu não concordo. E até hoje eu tenho problemas de falar com ele sobre isso. Porque eu não sei se ele vê como um problema. Eu não sei se pra ele foi algo que pode ser relevado. Pra mim, não pode ser relevado. E acabou que a gente foi cada um para um lado. O que aconteceu foi que toda a tribo, no momento, a tribo Estrela, quando teve a fusão lá na tribo Estrela, toda a tribo ficou muito desconfortável. Éramos 8 pessoas. Ele tomou 7 votos. Então, tipo, foi unânime. Só ele. Todo mundo viu. Só ele que não votou nele. E aí, o que rolou depois é que quando a gente tava aqui fora... E tava tendo toda essa movimentação das redes sociais, eu comecei a receber muito hate no jogo, porque o Pedro, eu acredito que ele era um dos favoritos da edição. Ele era muito amado aqui fora, que é o que eu tô dizendo pra vocês. É uma das coisas que a gente não imagina quando tá lá dentro. Eu não sabia que o Pedro era amado aqui fora. Então, assim, pouco importa pra mim, sabe? Se ele não tá mais no meu jogo, ele tem que ser eliminado. E foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a receber muito hate, gente. E o Pedro, ele não falou nada a respeito, só que ao mesmo tempo o perfil dele do Twitter curtia e retweetava esse hate. E eu tava recebendo tipo ameaça de morte, tava recebendo vomitaço, tava recebendo cobra. E eu fiquei muito sentido, assim, porque eu não via nenhuma ação dele pra poder conter isso. Pedi pra minha assessora na época entrar em contato com ele, pra ele ver se ele fazia alguma coisa. E ele, no primeiro momento, não fez. Na sequência, o que aconteceu foi que a audiência não entendeu o que tinha acontecido porque faltava uma cena pra eles entenderem como o Pedro tratou a Aninha em uma das brigas. E aí, no dia de domingo, passa o programa da Ana Clara, que é a eliminação, e normalmente ela mostra uma cena inédita pra poder pegar a pessoa ali com as calças curtas. Sim. E aí mostrou essa cena dele batendo no peito e gritando que era macho. E aí ele mudou completamente de postura, porque ele viu que, enfim... que a narrativa mudou. E aí ele foi na rede social, aí pediu pra galera maneirar. Enfim, e aí teve todo esse lance, assim. Então, eu não gostei dessa postura dele, entendeu? Eu acho que ele saiu do jogo sabendo que ele não era mais bem quisto na tribo. Ele tomou 7 votos de uma tribo de 8 pessoas. E quando tava aqui fora, eu não vi esse esforço pra ele tentar apaziguar os ânimos. E acontece que, enfim, o jogo aconteceu desse jeito. E minha aliança com ele foi rompida. E eu não me arrependo de romper minha aliança com ele. E se ele não tá mais na minha aliança, eu voto nele. E também tem o outro ditado que é tipo... Não odeio o jogador, odeio o jogo, né? Tipo... Exatamente, exatamente. Tô jogando aqui e o jogo é esse. Não, e aí o lance foi esse. Eu acho que quando a gente tava no contexto do jogo, ele super aceitou ser expulso, porque ele sabia que, de alguma forma, ele tinha feito algo que não era legal, entendeu? Então ele saiu de boas, ele, tipo, agradeceu. Quando ele saiu, ele declarou torcida por mim. Só que aqui fora, quando ele viu, né, que a narrativa tinha tomado uma outra forma, eu acho que ele resolveu agir de outra forma. Sim. Então, assim, é muito doido esse lance, assim, de ver como tudo pode ser moldado dependendo da forma como você quer que isso seja apresentado. Isso é muito doido com reality.